Olá, vocês que me acompanham pelo Minuto Marketing, bem-vindos mais uma vez. E eu vou falar sobre eficácia da comunicação. O que é eficácia? Eficácia é o efeito, o resultado, ou seja, aquilo que você efetivamente quer produzir como efeito ou como resultado da sua comunicação. Acontece que tem alguns erros que precisam ser eliminados, precisam ser evitados, minimizados. Entre eles é a fofoca. Quando uma pessoa faz fofoca, fala de outra pessoa com você, tenha certeza de que ela vai falar de você para outrem e assim as coisas vão espalhando. O que acontece? Fofoca é uma das maneiras de descredenciar a sua comunicação, ou seja, te descaracterizar, não é? Porque inventando histórias a respeito de outra pessoa para você, esteja certo de que essa mesma pessoa que inventou histórias vai falar de você para outrem. Então, para que a comunicação seja realmente eficaz, produza efeitos, ela precisa ter clareza, não pode ser baseada em boatos, não pode ser baseada em fofoca. Elimine a fofoca da sua vida e conquiste resultados muito melhores assim. Fofoca não pode, nem nas empresas, muito menos nas famílias. Fofoca estraga as amizades, fofoca estraga relacionamentos e isso é um mal que precisa ser evitado. Comunicação eficaz é sem fofoca. Valeu, até o próximo vídeo. Olá, vocês que me acompanham pelo Minuto Marketing, bem-vindos. Ainda dentro do tema comunicação, erros de comunicação, vamos falar sobre julgamento. O que é julgamento? Julgar as pessoas sem antes conhecê-las. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em responder rapidamente as questões e as demandas, sem mesmo entender direito as perguntas e sem mesmo permitir que as pessoas expressem verdadeiramente o que elas querem, quem elas são, enfim, qual é o propósito a que elas vieram até a gente. Então, fazer julgamento prematuro é péssimo. Você julgar as pessoas sem antes mesmo conhecê-las, sem estabelecer uma conexão verdadeira, franca, honesta com essa pessoa, pode levar você, pode induzir você ao erro. Então, evite julgamentos. O julgamento traz falhas, o julgamento leva você a erros que muitas vezes são irreparáveis, ou seja, avaliar pela primeira impressão, avaliar por aqueles 8 segundos iniciais que induz você a errar, induz você a não entender direito ou a não, até mesmo não conhecer a pessoa efetivamente e já sair respondendo ou estabelecendo preconceitos. Então, tire isso da sua lista e a sua comunicação será muito mais eficaz. Olá, vocês que me acompanham pelo Minuto Marketing, ainda dentro da série Comunicação Eficaz, ou seja, os erros da comunicação, o que torna a comunicação ineficaz, ou seja, não produzem resultado. Eu vou falar para vocês sobre a questão do exagero. Quando a gente faz uma apreciação que não é sincera em relação a alguma coisa, em relação a uma pessoa, em relação a um objeto, em relação a um lugar ou alguma ideia, de forma exagerada, de forma exacerbada, ou seja, mentirosa. Então essas questões, a mentira ela é altamente perceptível. As pessoas percebem que você não está sendo sincero, não está sendo genuíno. Então, um dos grandes erros é o exagero. Tem que tomar muito cuidado. Quando se faz uma apreciação, seja num auditório, ou seja mesmo numa roda de amigos, numa relação social, numa sala de aula, enfim, não importa onde, lá na sua empresa, na sua família. Gente, os exageros, quando é exagerada, a coisa fica forçada. E forçar isso, mentir, é uma forma de mentir, né? Descarada, gera dúvida, gera incerteza, gera insegurança naqueles que te observam e naqueles que te ouvem. Então, o sexto erro, vamos dizer assim, dessa grande lista, né, que são 7 erros que produzem a ineficácia da comunicação, é o exagero. Elimine o exagero, os exageros, e com certeza a sua comunicação terá melhor resultado, terá maior eficácia
e você será muito melhor quisto nas suas comunicações e o resultado com certeza será outro, não tenho a menor dúvida. Olá a todos que me acompanham pelo Minuto Marketing, bem-vindos. Então, o quarto grande problema da comunicação eficaz, melhor dizendo, da comunicação ineficaz, né? Já que o nosso tema é comunicação eficaz, ou seja, comunicação com os resultados desejados, o quarto problema é a reclamação. Muitas pessoas reclamam de tudo. Né? Nós estamos no país que parece que tudo é reclamação. As pessoas reclamam do tempo, reclamam porque chove, reclamam quando é frio, reclamam quando é calor, porque tem sol, porque tem... enfim, não é? Então, elimine isso do seu vocabulário. A reclamação, na verdade, é uma maneira de você buscar mecanismos de defesa, desculpas. Ah, não dá para fazer porque não sei o quê. Ah, reclamão, né? A pessoa reclamona, a pessoa que vive inventando desculpas e reclamando de tudo, ela começa a ser até evitada por alguns, não é? O que acontece é assim, as pessoas, diante de uma situação, de um reclamão, elas evitam e acabam até eliminando ele dos convites, não é? Então, veja, de repente você é um reclamão, está reclamando por nada, está reclamando por coisas absurdas que não tem o menor sentido, não é? E acaba que a sua indisponibilidade em função da sua reclamação, né, de você ser um reclamão, leva à sua ineficácia, ou seja, as pessoas não querem te ouvir e você não tem credibilidade, a sua comunicação fica falha. Olá vocês que me acompanham pelo Minuto Marketing, dentro da série Comunicação Eficaz, os 7 pecados, os 7 grandes erros da comunicação. E agora é desculpas. Olha só, desculpas, as pessoas usam desculpas para tudo. A tal da metralhadora das desculpas, não é? Ah, hoje eu vou ter que trabalhar, vamos ter que trabalhar até mais tarde. Ai, não posso porque tenho compromisso, tenho futebol, tenho não sei o quê, né? O professor vai dar aula até as 10h30 mesmo. Nossa, mas que Caxias, não é? Ai, professor, eu tenho que sair antes porque a minha avó está doente, está no hospital. Enfim, gente, as desculpas são, na verdade, uma espécie de um câncer que corrói as relações sociais. Por quê? Uma vez que você se apresenta disponível, o tempo todo disponível, não é? As pessoas vão te procurar muito mais. Agora, na mesma medida também, só que inversamente proporcional, quando você usa as desculpas, quando você faz esses arranjos, que muitas vezes nem são verdade, mas usa a desculpa como uma bengala, você passa a ser preterido. Você não preferido, preterido, sendo deixado para trás, ou seja, as pessoas não te procuram mais. E aí, você sabe, se você não está disponível, começa a ficar de fora, e vai ficando de fora do futebol, e vai ficando de fora do churrasco, e vai ficando de fora do piquenique, e vai ficando de fora do passeio com a família, e vai ficando de fora da promoção na empresa, e por aí vai. Depois reclama que a sua vida não vai para frente e que as suas coisas não dão certo. Veja bem, avalie, analise, se reinvente. Se você é uma pessoa que vive à base de desculpas, e à base de bengalas, né? Penduricalhos aí para evitar os compromissos e para evitar a responsabilidade. Eu sei, muitas pessoas não gostam de responsabilidade. Isso é uma realidade, e é uma realidade em todos os meios que a gente conhece. Mas evite, então, você ficar inventando desculpas para não assumir. Ah, eu não quero ser presidente do bairro, eu não quero ser, enfim, o síndico do meu prédio, eu não quero ser coroinha ou, enfim, o ajudante do padre. Você nunca quer nada, naturalmente não vai ser convidado para mais nada também. Então, cuide disso e elimine essa questão das desculpas e a sua comunicação é eficaz, o resultado será multiplicado vertiginosamente. Confie nisso. Até o próximo vídeo.
Olá, vocês que me acompanham pelo Minuto Marketing, bem-vindos ainda dentro da série Erros de Comunicação, os 7 erros da comunicação. Negatividade é quando você conta um projeto para alguém e essa pessoa, isso não vai dar certo, não sei quem, sempre tem uma história triste para contar para você, né? Quem é negativo sempre tem uma história triste. Já perceberam isso, não é? Eu vou fazer uma viagem. Cuidado, o avião vai cair. Tá vendo quantos acidentes que acontecem, não é? Eu vou pescar. Vai chover, né? Eu vou acampar, tá cheio de mosquito, não vai acampar não, porque, enfim, negatividade, tem pessoas que são negativas. E cuidado, muitos parentes nossos, não é? Muitas vezes até o cônjuge é negativo. Pessoas negativas, cuidado. Essa é uma forma de pensamento que, na minha opinião, dá azar, traz azar. Imagina você sendo negativo em tudo, o que você vai atrair para a sua vida? O universo é um lugar abundante, não é um lugar escasso, mas você só recebe aquilo que você doa. Se você não doa nada ou doa negatividade, o que você vai esperar em troca? As pessoas vão se afastar de você, não vão mais querer nem se comunicar com você. Então, elimine a negatividade da sua vida, elimine a negatividade, tire ela da sua lista de práticas ou de atitudes e a sua comunicação será muito melhor. Você com certeza irá conquistar resultados muito melhores em sua vida também. Então, o terceiro grande problema da comunicação ineficaz, dentro do tema comunicação eficaz, é a negatividade. Para com isso, deixa de ser negativo, um pouquinho de otimismo. Afinal de contas, os otimistas conseguem resultados muito melhores do que aqueles pessimistas, aquelas pessoas que são resmungonas, reclamonas, que estão o tempo todo de mal com a vida e o tempo todo minando as ideias dos outros, falando mal das pessoas, falando mal das coisas e achando problemas, desculpas, enfim. Olá, vocês que me acompanham pelo Minuto Marketing, bem-vindos dentro da lista dos 7 erros ou dos 7 pecados mortais da comunicação que fazem com que a nossa comunicação seja ineficaz. Vamos ao 7º e último pecado mortal, ou grande erro. Qual seria? Dogma. Ora, dogma. Dogma é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Dogmas são formados muitas vezes por pareceres de pessoas, especialistas ou não, e que acabam se tornando verdades. O dogma, quando não é verdadeiro, quando não há verdade, são inverdades, fake news, enfim, ideias que podem ser contestadas, não devem ser alimentados. Essa é que é a grande realidade. Então não vá atrás do dogmatismo, não vá atrás do que os outros acham. Os outros acham, mas e você? Não é? Existe aquela questão, você acha o que, afinal de contas? E espalhar uma notícia, ou espalhar uma ideia, espalhar alguma coisa que não tem um fundamento, que não tem um valor, que não vá somar nada na sociedade, é preciso se pensar muito, porque afinal de contas, quem comunica tem grande responsabilidade. Então, muito cuidado com o dogmatismo. Dogmatismo pode ser um veneno, porque contagia. E vocês sabem, as coisas ruins, né, verdades, inverdades na realidade, contagiam, contaminam e acabam gerando então a insegurança nas pessoas e acabam gerando muitas vezes até o pânico, o caos, enfim, espalhando aquilo que a gente não quer, não deseja. Muito cuidado então, preste atenção nas fontes, cheque se aquilo é verdade ou não, avalie se há provas, né? Não se pode falar de algo sem circunstância, de algo sem fundamento e de algo que acabe sendo, no final, uma mentira, uma fake news, alguma coisa nesse sentido. Então, muito cuidado com o dogmatismo. Isso fecha, de maneira geral, os 7 pecados da comunicação, os 7 grandes erros da comunicação eficaz, não é? Que produzem a ineficácia da comunicação.